Claro. Pai amado, Pai querido, mais um momento, mais um dia que o Senhor separou para nós, um dia de estudo, onde nossos corações estão sedentos para aprender mais de você. Espírito Santo, usa poderosamente a Dê, que ela já está com a palavra preparada, com o estudo preparado, assim como também dá entendimento aos nossos corações, para que a gente consiga captar e absorver tudo que o Senhor vai transmitir através da boca dela. Desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu aceitar aqui. Então, nós vamos começar a nossa matéria. Continuação, né, da matéria Autoridade do Crente. A gente não vai terminar hoje, porque não vai dar tempo, mas na próxima aula, na próxima semana, a gente termina, né? Em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a abrangência do uso do nome de Jesus. Boa noite, Diana, seja bem-vinda. A gente vai entender, né? E nós vamos falar sobre o uso do nome de Jesus. Onde é que nós usamos o nome de Jesus? Em quais situações que nós usamos o nome? Aí nós vamos começar pelo mais leve, que é o uso do nome de Jesus na oração. Que a maneira bíblica da gente orar, segundo a João 15:16, a gente vai ler, é que a gente ora ao Pai em nome de Jesus. Então, a gente usa o nome de Jesus na oração. João 15:16 fala o seguinte: não foste vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos concederá. Essa linguagem dessa coisa que é tão difícil. Então, como nós vimos nesse versículo, nós não devemos orar a Jesus ou ao Espírito Santo, mas a Deus Pai, em nome de Jesus. Pois o nosso mediador, o nosso advogado, o nosso intercessor e Senhor é Jesus. É ele que coloca, ele que se coloca entre Deus e nós na oração. A gente sabe que a gente vai ver mais para frente o versículo que fala que ele é o único mediador, né? Acho que é Atos, se eu não me engano, é Atos 4:12, eu acho. A gente vai ver mais para frente. Então, a gente fala com o Pai usando o nome de Jesus, porque o negócio está no nome dele. Então, eu já vi pessoas falando assim, ora o Espírito Santo, ora, a Bíblia não faz referência se você tem que falar em nome de Jesus na oração. Eu, Denise, pelo que eu estudo, pelo que eu li na palavra, sim, a gente fala em nome de Jesus na oração. Quando a gente está fazendo um pedido, porque essa oração que ele está ensinando aqui é a oração da gente fazer um pedido, que ele fala, tudo que você pedir ao Pai, em meu nome, ele vai conceder. Então, quando a gente for pedir alguma coisa, eu aconselho a pedir em nome de Jesus. Eu converso com o Espírito Santo, mas quando eu converso com o Espírito Santo, eu falo Denise, com o Espírito Santo, eu não falo com o Espírito Santo em nome de Jesus, faz isso. Existem conversas que eu tenho com Deus, que eu tenho com Jesus, que eu tenho com o Espírito Santo, e falo com os anjos também, que eu não uso, em nome de Jesus. Agora, uma oração ali de petição, uma oração que você vai, pedir alguma coisa, aí eu oro sempre pedindo em nome de Jesus. Nós vamos aprender mais para frente, tem uma matéria que chama oração que prevalece. Os tipos de oração, como que é cada detalhezinho. Então, nós não vamos aprofundar muito aqui, não. Mas aqui nós entendemos que quando a gente for orar ao Pai para pedir alguma coisa, a gente fala o nome de Jesus. Porque ele falou que se a gente pedir em nome dele, o Pai vai dar. Só que a gente vai entender que é para a gente pedir de acordo com a vontade de Deus para nós, né, gente? Nós não vamos pedir para Deus matar alguém, né? Não vamos pedir essas coisas, né? A gente sabe que não pode. Aí um outro tópico, uma explicação que é que a oração ela deve ser feita segundo os princípios da palavra.
Isso está em 1 João 5, 14 e 15. Eu vou ler. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Aí a gente vê, deixa eu só aceitar aqui, só um minutinho. Aí a gente vê o seguinte, que se a gente pede em nome de Jesus ao Pai, de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a palavra. Por que a importância, então, da gente ter mais uma importância da gente mergulhar na palavra, para a gente saber como orar, para a gente saber como pedir, para a gente saber o que. Porque às vezes a gente vai ficar anos e anos orando por uma coisa que a gente, biblicamente, não vai acontecer, porque não é a palavra do Senhor para nós, não está na palavra, então não vai adiantar. Né? Aqui tem uma explicação assim. Assim como a palavra de Deus nos ensina, é preciso pedir de acordo com ela. Você tem isso aqui? Porque Jesus nunca executará algo contrário à vontade do Pai, que é expressa na sua palavra. Então, é isso. A gente usa o nome de Jesus, mas de acordo com a vontade do Pai, de acordo com a palavra. E depois nós vamos aprender mais, tá, gente, sobre isso. A gente pode fazer reivindicações no nome de Jesus. Está lá em João 14, 13, 14. Eu vou ler. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. De novo, Jesus falando para a gente pedir em nome dele, que ele faria. Mas o que a gente vai pedir é para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, assim, a gente vê que não é uma coisa solta. A Bíblia ela vai se explicando, né? Nós precisamos atentar para o fato de que este texto não está falando necessariamente sobre oração, pois a oração deve ser feita nos termos que Jesus nos ensinou. Olha, essa é uma observação que está aqui na apostila. O termo 1, orareis ao Pai, Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Está mandando você ir, a gente ficar sozinho com o Pai e falar com ele, né? Seu coração com ele. O item 2, orareis assim, Pai nosso, Mateus 6,9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A gente entende que essa oração do Pai Nosso é uma oração que Jesus ensinou ao povo antes da nova aliança. Só que a gente pede ao Pai, sim. A gente se dirige ao Pai. Pai, isso, em nome de Jesus. Porque a gente tem que entender a importância de usar o nome, porque aqui nós estamos aprendendo sobre usar o nome. E tudo quanto pedires ao Pai, ele vos concederá em meu nome. Isso está em João 16, 23. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos-la concederá em meu nome. De novo, em outra parte da palavra, Jesus falando que se a gente pedir ao Pai em nome dele, ele vai conceder. Aí tem uma explicação aqui, porque eu gosto de entender a palavra no original, para a gente saber sobre o contexto. Eu estou estudando muito, essa semana que passou, eu estudei escatologia, muita coisa sobre escatologia, islamismo, fim dos tempos, anticristo, essas coisas todas, porque meus amigos estavam me deixando doida, então eu tive que ter um embasamento para... Muita coisa eu tinha esquecido, né? Aí a gente foi pegando as palavras no original. Aí você entende o contexto. O que eles queriam dizer? Porque a gente precisa entender isso. Porque, por exemplo, se eu fosse escrever a Bíblia hoje, pensa comigo, eu ia colocar um monte de linguagem
que a gente usa aqui em Minas, que às vezes até quem mora no Sul não ia entender, porque eu era o Espírito Santo que está falando, mas é eu na minha linguagem. Eu ia colocar esses trem na Bíblia, esses trem, que vocês não iam saber que trem que é, porque tudo é trem, mineiro só fala, tudo é trem aqui em Minas. Então, a gente precisa entender, sabe, a linguagem original. E tem palavras que não tem tradução do grego para o português. Não, pelo menos aí fica aquela coisa. Então, a gente precisava entender lá no grego o que significava cada palavra. Aí a gente vai ver aqui que essa palavra grega ela é traduzida por pedir. A palavra original ela foi traduzida por pedir, que também pode significar requerer. Como Jesus, o Novo Testamento está em grego, né? Em hebraico está só o velho. Então, significa também requerer. Então, tudo que você requerer em oração, no nome de Jesus, o Senhor vai te entregar. Você vai fazer um requerimento com Deus. Se você faz um requerimento, você vai ter uma resposta. Quando a gente entrega um requerimento na prefeitura, aí onde for que a gente entregar um requerimento? Se você for pedir que você precisa fazer alguma coisa, eles não pedem para você fazer um requerimento e daí um tempo você não tem uma resposta? É assim que funciona. Então, essa tradução no original quer dizer requerer. Por isso a expressão citada, o que pedides, deixa eu citar lá no livro. O que pedides em meu nome, que se encontra nesta passagem, seria melhor compreendida se fosse interpretada da seguinte forma. O que requereres em meu nome, Jesus disse em João 16, 23, que deveríamos pedir ao Pai. Mas neste caso, em particular, Jesus parece falar sobre o uso do nome dele, para que estabeleçamos alguma coisa nesta terra como seus representantes. O nome de Jesus... Então, Jesus... a palavra quer dizer um requerimento, né? A tradução é um requerer, você requerer. E Jesus nos instrui a pedir no nome dele. Porque aqui na Terra nós estamos como seus representantes. Então, a gente vai requerer com Deus usando o nome de Jesus. Para a gente ter resposta das nossas petições. O nome de Jesus também nos garante o mesmo poder de Jesus. Vou ler Mateus 10, 1. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Aí, hoje, aqui dando uma olhada, eu achei um negócio muito legal. Peraí, só um minutinho, que ventou, que saltou do lugar. Todo o poder foi uma coisa que nós aprendemos. Todo o poder foi concentrado no nome de Jesus. E o mesmo poder, ele passa para o homem, para nós, quando nós o reconhecemos como nosso Senhor. E todo filho de Deus, que somos nós, por natureza, temos o poder de multiplicar. Nós somos Cristo aqui na Terra, porque o corpo e a cabeça são um só. A Bíblia deixa clara que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Então, nós somos um só. Porque como é que você separa a cabeça do corpo? Se você tirar minha cabeça aqui, eu vou morrer. Não tem jeito. A minha cabeça vai ficar aqui na bandejinha, vai apodrecer e o meu corpo vai ficar aqui esticado no chão, aqui apodrecendo. Não dá. Então, é um corpo só. Nós somos um com Cristo. Isso é uma verdade que não pode sair do nosso coração de forma alguma. Agora nós vamos aprender o uso do nome de Jesus na oração de concordância. Né? Vamos falar essa parte da oração, depois nós vamos para a salvação. Vamos ler Mateus 18, 18 e 20. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós
sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes há concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quando pelo menos 2 pessoas se reúnem e concordam a respeito de algo em oração, no nome de Jesus, ele se faz presente e garante a resposta da oração. Nós vamos aprender mais a fundo também essa questão da oração de concordância lá na matéria da ação prevalece. Aqui é só para a gente entender que quando a gente orar em grupo, também a gente fala em nome de Jesus. E agora nós vamos aprender sobre o uso do nome de Jesus na oração individual. Está lá em João 16, 23 e 24. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Desta forma, podemos perceber que o nome de Jesus garante a resposta da nossa oração. Não o jejum. Quando oramos ao Pai, em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse pedindo. Quando a gente... Jesus já nos ensinou que, se a gente pedir, em nome dele, o Pai vai fazer. Porque ele é o nosso intercessor. Como nós somos um só com ele, quando nós pedimos, é como se Jesus que está pedindo ao Pai. Não é Denise, é Jesus. Ele está fazendo para Jesus. Porque Jesus pediu. Agora, também nós vamos aprender mais sobre oração individual, mais na outra matéria. Aqui mesmo é só uma pincelada. Agora, o uso do nome de Jesus na salvação. Nós vamos aprender sobre isso. Que nenhum outro nome pode salvar. Atos 4:12. Vamos ler. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, nós sabemos que salvação é só por Jesus, não existe outra, né? O nome é parte integrante do plano da salvação. Então, o nome de Jesus, nós já estudamos sobre esse plano da salvação, da redenção, o nome de Jesus fazia parte desse plano. Mateus 1, 21 ao 23, eu vou ler. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem concederá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, nós entendemos aqui que Jesus era uma profecia que fazia parte do plano da redenção, o nome de Jesus. No final da matéria, nós vamos ver os nomes de Deus, os nomes redentivos de Deus estão incluídos no nome de Jesus também. Confessar o nome de Jesus traz salvação. Isso está em Romanos 10, 9 e no 13, né? A gente já até conhece, mas eu vou ler. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se a gente confessou que Jesus é nosso Senhor, e crendo no nosso coração que Deus ressuscitou dos mortos, está salvo. Essa é o nome de Jesus na salvação. Somos justificados no nome de Jesus. 1 Coríntios 6, 13. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, nós somos justificados no nome de Jesus, o nome que nos justificou na cruz. A salvação está em 3 tempos. Vamos ler o que é isso aqui. Nosso espírito é salvo quando cremos. Nós lemos Romanos 10, 9 e 10. Acabamos de ler.
Se a gente confessou, a gente está salvo. Nossa alma, que é nossa mente, está sendo salva, transformada e adequada ao caráter de Deus pela palavra. Então, a nossa alma vai, que é a nossa mente, ela vai sendo transformada pela palavra. Vamos ler Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E vamos ler também Romanos 12, 1 e 2. Rogai-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, e apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amo esses versículos. E o nosso corpo será salvo, redimido, quando formos arrebatados ou ressuscitados por Cristo. A partir daí, o crente será salvo em definitivo de todas as tentações desse mundo. Aí, que é? Eu fiz uma leitura rápida, mas a gente já viu isso, a gente viu, não me lembro qual matéria, mas é isso, o nosso espírito é salvo assim que a gente confessou Jesus. Aí a nossa mente, a gente vai cuidar dela, vai renovar ela na palavra, porque a gente aceita Jesus, mas a nossa mente continua a mesma ali, né? Não tem assim uma mágica que virou. A gente vai ter que fazer isso. Isso é por nossa conta. E também o nosso corpo é por nossa conta, gente. A gente cuidar do nosso corpo, a gente não deixar as concupiscências da carne, né? Concupiscências da carne, quais são os 3? Esqueci agora. Concupiscências da carne. Nossa, eu li isso agora há pouco. Mas eu esqueci. Enfim, as concupiscências da carne, dos olhos e a soberba. A gente não pode deixar essas concupiscências da carne tomar conta do nosso corpo, porque a gente vai levar o nosso corpo a pecar. Né? A retroceder, vamos falar assim. Então, a gente cuida do nosso corpo, a gente cuida da nossa mente, porque o nosso espírito ficou pronto na hora que a gente aceitou Jesus. Né? Isso é função nossa. E o nosso corpo será glorificado quando nós formos arrebatados, que eu não acredito que ninguém aqui vai morrer, né? Que Jesus está voltando em breve. Não vou falar, todo mundo acha que eu sou doida, porque eu já imagino que daqui a uns 10 anos ele já volta, não acredito que não vai passar disso. Mas, enfim, nós não vamos morrer. E se ele demorar 100 anos, eu vou ficar aqui 100 anos pregando o evangelho para as pessoas, né? Porque a nossa função na Terra, hoje eu tive uma revelação, estudando essa matéria. A nossa função aqui na Terra é pregar o evangelho, não é ficar lutando contra o diabo, porque ele já é derrotado. Então, a gente tem que... Repete, Denise, por favor, que eu não consegui entender a palavra, o que você disse. Não ficou claro. Repete. Gente, o meu som estava baixíssimo, agora que eu vi. A nossa função aqui na Terra é pregar o evangelho do reino e não lutar, não ficar guerreando contra Satanás. Nós estamos aqui para isso. Então, que o tempo que for demorar a vinda de Jesus, nós estaremos aqui pregando o evangelho, ajudando as pessoas e pronto. Então, aí o nosso corpo será glorificado no arrebatamento. Adeus dores, adeus problemas, adeus tudo que é de ruim. Né? Vai estar tudo perfeitinho. Nunca mais uma dor de cabeça na vida. Né? É assim que vai ser. Agora, nós vamos falar... Essa questão aqui, a gente já estudou também bastante, né, sobre a salvação, essas coisas, então a gente só pincelou para a gente saber que o nome de Jesus é o nome da salvação também. Agora nós vamos falar sobre o uso do nome de Jesus expulsando demônios. Não é uma parte muito legal, mas a gente vai falar porque a gente precisa, né? A gente precisa aprender tudo isso. Vamos ver Marcos 16, 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas,
pegarão em serpentes. E também Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então, libertar é liberar de alguma coisa, é salvar, é desamarrar, é livrar de embaraços, é absolver. Então, essa libertação aqui é tirar mesmo, literalmente, livrar a pessoa, salvar ela do que está fazendo mal a ela, né? Se a pessoa é um escravo, você vai libertar ela daquela escravidão. O nome de Jesus é usado para isso. Tem 7 exemplos que Jesus usou. Eu não vou ler todos, gente, porque é muito texto bíblico, mas está na apostila. Em Marcos 1, do 23 ao 26, eu vou ler esse para nós. Né? Os outros eu vou falar. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Aí, em Mateus 12, 22 e 24, fala sobre o endemoniado. Gente, o endemoniado, eu sempre falo endemoniado, não sei por que aprendi, só falo errado. Que chegou lá, Jesus expulsou, ele era cego e mudo. Teve em Mateus 8, do 28 ao 34, peraí que eu vou aceitar o direto. Que ele fala do gadareno, que ele expulsou. Aí assim vai. Vários outros. Aí em Mateus tem vários. E Lucas também tem. A mulher possessa de espírito de enfermidade, havia 18 anos, que é a mulher do fluxo de sangue, Jesus curou. Isso aqui é o quê? O nome de Jesus. Libertou a pessoa daquela escravidão que ela vivia, que seja da doença, que seja do que for que estava na pessoa. Jesus libertou ela, Jesus tirou aquilo dela. Agora tem uma coisa aqui. Passos necessários para usar o nome de Jesus na libertação. Vamos ver o que é. Ser filho de Deus, pois o nome de Jesus foi dado à igreja. Os demônios não obedecem entregues. Então, a gente tem que entender o seguinte: só quem vai conseguir expulsar demônios são os filhos de Deus, porque o nome de Jesus foi dado para nós, para a igreja. Se você tem algum tipo de incredulidade, não vai conseguir. Porque, aqui está falando, em Atos 19, do 3 ao 16, fala sobre isso. Eles não obedecem incrédulos. Pessoa que não tem Jesus, que não tem total confiança. Deixa eu ler essa passagem. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar. Tá bom, Bruna, beijo, obrigada, tá? Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno soltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Então, não adianta, né? O incrédulo não vai conseguir. Não ter qualquer pecado. Peraí, deixa eu ver isso aqui. Não ter qualquer pecado não confessado. Vamos ler isso aqui. Com o coração livre de pecado, temos ousadia e intrepidez, pois estaremos livres de uma consciência de pecado e o diabo não poderá nos acusar. 1 João 3, 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Olha só, isso aqui a gente tem que ter cuidado. Por quê? O que acontece? Se o seu coração
Gente, a gente tem o Espírito Santo. Na próxima matéria, nós vamos aprender isso. Eu já vou falar um pouquinho. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Ok? A forma que o Espírito Santo fala conosco é no nosso coração. Uma das formas. Nós não. Então, se o seu coração não te acusar, ok. Você fez alguma coisa, o seu coração não te acusou, tranquilo. Agora, se o seu coração naquela hora arranhou, pesou, você sentiu mal, você sentiu que está errado, confessa ao Senhor, fala com o Senhor, pede perdão e pronto. Não fica remoendo, porque o perdão é imediato. Então, às vezes, o que acontece? A pessoa está guardando alguma coisa no coração, alguma coisa lá do passado que ela fez, ou alguma coisa que ela... Eu sei, tá, André? Então, se você tem alguma coisa guardada ali no seu coração que pode que o diabo pode te usar para te acusar, confessa o Senhor, peça perdão, pronto, acabou, está resolvido. Porque se você ficar cara a cara com ele, tiver que expulsar, ele pode usar isso aí contra você, se o seu coração tiver com essa coisa, sabe? De incredulidade, de pequei, de errei, de não confessei. Mas se você confessou, pronto, acabou. Né? Nós vivemos numa nova aliança, onde Jesus já resolveu tudo na cruz. A gente só precisa ter consciência disso na nossa mente, no nosso coração, para que a gente não dê oportunidade para que sejamos acusados de coisas que passaram, que foram perdoadas, estão esquecidas pelo nosso Pai. O outro item é conhecer o poder do nome. O nome de Jesus tem todo o poder. Ele derrotou o diabo e seus demônios e sujeitou todas as coisas pondo debaixo de seus pés. Nós já sabemos disso, isso é lindo. Nós temos esse nome poderoso a nosso serviço. Esse nome faz parte de nós, é a nossa cabeça. Aí eu vou ler aqui uma parte. Só pegar uma água aqui, gente. Eu estou precisando de cura na minha garganta desde semana passada. E hoje alguém resolveu pintar uma tinta óleo com a minha redondeza, aí me piorou. Eu vou ler Atos 16, do 16 ao 18, que ele fala que nós temos que lidar com o espírito, e não com a pessoa. A pessoa, a gente não tem nada com a pessoa. A gente tem que botar para correr o espírito. A pessoa só está sendo usada por ele. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa do espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Viu que Paulo não brigou com a menina? É uma menina, né? É uma... Oi, amor, Maria Eduarda acordou. Com a mulher que tinha espírito de adivinhação. Ele não brigou com ela. Ele não agrediu, ele não ficou questionando o caráter dela, nada. Ele simplesmente mandou o espírito. Ele teve o discernimento de espírito. Ele viu que era um espírito que estava nela, ele mandou sair. Então, é assim que a gente age. A gente não briga com pessoas, a gente não discute com pessoas. A gente ama pessoas. E a gente bota o demônio para elas para correr. Vamos ler Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vai salientar que nós não precisamos ter medo dos demônios. Temos autoridade no nome de Jesus para expulsá-los. Então, gente, qualquer tipo de manifestação
que acontecer, a gente tem que simplesmente mandar sair, mandar embora. A gente tem o nome. E pronto, acabou. Aí tem uma pergunta aqui, ó. Um cristão pode ser possesso? Essa parte aqui, nós vamos estudar bem devagarinho, porque nós vamos entender aqui. Possessão é quando a pessoa está plenamente dominada, endemoniada, quando o diabo assume o controle sobre seu espírito, sua alma, sua mente e seu corpo. Portanto, um cristão não pode ser dominado no espírito, na alma e no corpo. Logo, os filhos de Deus não ficam endemoniados. Marcos 5,15 fala: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. O que acontece? A possessão, ela não vai pegar um filho de Deus, uma pessoa que já confessou Jesus como Senhor. A possessão completa, não. É só para quem não é filho. Tá? Agora, um cristão pode ter um demônio? Vamos entender. Alguém pode ter um demônio sem estar possesso. Às vezes, isso acontece na carne, no corpo, como no caso dos espíritos de enfermidade. Efésios 4:27. Nem deis lugares ao diabo. Mas se o cristão conhecer os seus direitos e souber manter o diabo no lado de fora, este não pode entrar. Mas se não, ele poderá entrar. Ainda assim, é possível um cristão receber influência e até ser dominado pelo diabo, mesmo sem estar possesso. É possível que Satanás lance sofismas e oprima a mente de um crente que não conhece a palavra de Deus e mantém-o na prisão. Vou ler aqui 2 Coríntios 10, 4 e 5, depois a gente fala sobre isso. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que acontece aqui? Um cristão não pode ficar possesso, lá, um exorcista virando a cabeça, igual a... Esqueci o nome da menina lá. Mas ele pode receber influência, sim, de Satanás. Se ele não conhecer a palavra, se ele não souber os direitos dele, de filho, se ele não estiver na posição de filho, não conhecendo, ele pode, sim, receber influências. No sentido de que Satanás vai ficar falando coisas com ele não vai saber discernir, vai ficar falando na mente dele, porque ele usa a nossa mente. O campo de batalha dele, né, é a nossa mente. Ele vai mandar enfermidade, ele vai mandar coisas. E se você não souber quem você é em Cristo, a sua posição, ele pode, sim, te afetar. E como que a gente fica sabendo qual é a nossa posição? Estudando a palavra. Fazendo isso que a gente está fazendo aqui hoje. Entendeu? Porque, sim, ele pode trazer doença, ele pode trazer, se o crente permitir. A gente não vê, eu pelo menos eu vejo muito, assim, cristão brigando, discutindo, falando mal do outro, tendo problema, uma igreja de picuinha com a outra. Gente, isso é ação maligna por trás dessas pessoas. Porque se a pessoa estiver plenamente no Espírito Santo, saber quem ela é, ela não vai nem ver isso. Né? Se uma pessoa falou, fez, ela não vai... Entende? Que pode, sim, receber influência, se não souber quem é. Vamos ver o que aconteceu com Pedro. Em Mateus 16, do 16 ao 17. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Pedro recebeu uma revelação direta do Espírito Santo. Ele foi o primeiro a declarar que Jesus era o Messias, prometido em todo o Velho Testamento.
Mas instantes depois, lá em Mateus 22 ao 23, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum acontecerá. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das do homem. Na mesma, Pedro acaba de ter a revelação divina. É impossível alguém provar que ele se tornou possesso por um espírito maligno segundos depois, pois para chegar a esse nível é demandado tempo de relacionamento com o espírito maligno, como nós podemos ver lá em Marcos 9, do 20 ao 25, que fala que... Depois eu vou ler essa passagem aqui. O que acontece? Pedro, na mesma hora que ele reconheceu Jesus, 2 versículos depois, ele já está lá falando com Jesus que não era para fazer, que não ia fazer. E Jesus foi e repreendeu ele. Quer dizer, na mesma hora que ele confessou que ele tinha o Espírito Santo, ele já recebeu a influência de outro espírito. Então, isso pode acontecer. Pode. Né? Não estamos falando que vai, mas pode. Esse Marcos 9, do 20 ao 25, como eu estou com pouco tempo, eles falam do menino que era agitado, que era violento desde a infância, né? Que ele tentava se matar e tal, e Jesus foi e resolveu o problema, né? Expulsou o demônio do menino. Pedro, ele não estava possesso, mas cedeu à sugestão de Satanás, como se fosse uma boa ideia. Jesus identificou a fonte daquele pensamento e lidou com ela. Tá vendo? Por que Jesus falou arreda-te, Satanás? Jesus não chamou Pedro de Satanás, gente. Jesus simplesmente mandou o Satanás, que estava dando sugestão para Pedro, embora. Então, às vezes, a gente, né, no calor, ele não interpreta de forma como é. Então, o que acontece? A gente precisa estar com discernimento de espírito para a gente poder entender a hora que é arreda de Satanás ou a hora que for para acalmar, respirar e virar para a pessoa e perguntar para ela se está tudo bem com ela, né? Porque às vezes não vai ser um espírito, às vezes é o caráter da pessoa mesmo. Mas é importante a gente saber que a gente não briga com pessoas, a gente expulsa demônios, ponto, acabou. Né? É isso. Nós vamos aprender mais sobre isso nas próximas matérias, a gente vamos ser guiados pelo Espírito Santo, manifestações de Espírito, entre outras, a gente vai entrar mais a fundo nessa questão bem espiritual. Mas hoje, eu acho que, como a gente tem pouco tempo, e a Rê não está aqui, eu vou deixar para terminar a outra parte da matéria, que a gente vai usar, onde a gente usa o nome de Jesus na cura. A gente vai aprender na próxima, mas já vai falando que está curado em nome de Jesus, tá? Que é um ponto esse. E depois nós vamos aprender rapidinho como que a gente vai exercer nossa autoridade sobre os nossos parentes, sobre os bebês espirituais, né? As pessoas que acabaram de chegar, nós vamos aprender tudo isso. E como que a gente, o nome de Jesus no nosso dia a dia, nós vamos aprender essas coisas aqui na próxima aula. Aí eu termino por aqui a nossa